Existem momentos na vida em que você sente que está no controle de tudo, que suas escolhas são suas, que você é dona do próprio destino, que nada pode te tocar. Eu vivi nessa ilusão por 2 anos inteiros. 2 anos em que acreditei que estava construindo algo real, algo especial, algo que valia a pena. Mas a verdade é que eu estava apenas cavando minha própria sepultura. E quando finalmente caí nela, o mundo inteiro estava assistindo. Tudo começou de forma tão sutil que eu nem percebi quando cruzei a linha. Eu tinha 32 anos quando entrei na Quantum Tech como diretora de marketing. Era uma empresa de tecnologia em ascensão, inovadora, ambiciosa. E Dante era o CEO. 42 anos, casado, 2 filhos adolescentes. Ele comandava aquela empresa como se fosse uma extensão dele mesmo. Decisivo, visionário, magnético. Nas primeiras reuniões, eu só conseguia pensar em como era estimulante trabalhar com alguém tão brilhante. Você tem um olhar diferente para o mercado, ele me disse uma tarde, depois de eu apresentar uma campanha que ninguém mais acreditava. Não é só técnico, é visceral. Você sente as coisas. Eu sorri lisonjeada. Obrigada. Aprendi que marketing não é sobre vender produtos, é sobre vender emoções. Exatamente. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. A maioria das pessoas não entende isso, mas você entende. Foi assim que começou, com elogios profissionais que lentamente se transformaram em conversas longas depois do expediente, em mensagens fora do horário comercial, em jantares que ele chamava de alinhamentos estratégicos, mas que duravam horas e terminavam com vinho demais e risadas que pareciam confissões. Eu sabia que ele era casado. Claro que sabia. Larissa aparecia nas fotos da sala dele, sempre elegante, sempre sorrindo. 15 anos de casamento. Mas Dante falava dela como se falasse de uma obrigação cumprida, de um capítulo encerrado. As coisas mudaram entre nós há muito tempo, ele me disse uma noite, quando já estávamos há 6 meses nessa dança perigosa. A gente vive na mesma casa, mas não vive a mesma vida. É tudo aparência, tudo protocolo, nada real. E por que você não termina? Perguntei, sabendo que estava entrando em território proibido. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Pelos filhos, pela empresa, pelo que as pessoas vão pensar. Você sabe como é o mundo corporativo. Imagem é tudo. Então você vai viver uma mentira para sempre? Não. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Não para sempre, só até o momento certo. O momento certo. Essa frase se tornou o mantra que eu repetia para mim mesma toda vez que a culpa batia. Toda vez que eu via uma foto da família dele nas redes sociais. Toda vez que ele cancelava um fim de semana comigo porque tinha um evento familiar. Só até o momento certo. Como se existisse um momento certo para destruir uma família. Mas eu estava tão imersa naquilo que não conseguia mais enxergar com clareza. Dante me fazia sentir especial de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ele me levava em viagens de negócios para cidades incríveis. Dubai, Paris, Tóquio. Sempre em hotéis 5 estrelas. Sempre com a desculpa perfeita. Você precisa estar nessas reuniões. Você é essencial para o negócio. E era verdade em parte. Eu era boa no que fazia. A empresa cresceu muito com minhas campanhas. Mas a linha entre o profissional e o pessoal tinha se apagado completamente. De noite, depois das reuniões, éramos amantes. Escondidos, urgentes, desesperados. Ele me dizia que eu era diferente de tudo que ele já tinha conhecido. Que comigo ele podia ser ele mesmo. Que estava apaixonado. Eu amo você, ele sussurrou uma madrugada em Amsterdã, depois de fazermos amor em um quarto com vista para os canais. Não é só desejo, é amor de verdade. Você acredita em mim? Eu acredito, respondi, e era verdade. Naquele momento eu realmente acreditava. Os 2 anos seguintes foram uma montanha-russa emocional. Altos incríveis, baixos devastadores. Ele prometia que ia contar para Larissa, que ia pedir o divórcio. Mas sempre havia uma desculpa. O filho mais velho ia prestar vestibular. Não era o momento de causar trauma.
A empresa estava em negociação com investidores. Escândalo pessoal podia afugentar capital. A mãe dele estava doente. Não podia dar mais um choque na família. Eu esperava, e me afundava cada vez mais. Até que chegou o dia do jantar de gala. Um evento gigantesco, organizado pela empresa para apresentar resultados aos investidores internacionais e celebrar a entrada de novos sócios. Mais de 200 pessoas, executivos, clientes, imprensa, autoridades. Eu estava encarregada de coordenar toda a parte de comunicação visual. Passei semanas preparando cada detalhe. Dante me procurou na véspera. Amanhã vai ser especial, ele disse, segurando meu rosto entre as mãos. Depois desse jantar tudo vai mudar, eu prometo. O que você quer dizer? Confie em mim, só mais um dia. Depois disso a gente não precisa mais se esconder. Meu coração acelerou. Será que ele finalmente ia tomar coragem? Será que ia anunciar a separação? Eu mal dormi naquela noite, oscilando entre esperança e medo. O salão do hotel estava impecável. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores brancas, um palco central com telão gigante. Eu tinha revisado cada slide da apresentação de Dante pessoalmente. Tudo perfeito, tudo controlado. Cheguei cedo, vestindo um vestido azul marinho elegante, discreta, profissional. Cumprimentei colegas, investidores, sorri para câmeras. E então vi Larissa entrando. Ela estava deslumbrante. Vestido longo dourado, cabelos impecáveis, postura de rainha. Ao lado de Dante, formavam o casal perfeito. A imagem da estabilidade, do sucesso, da família exemplar. Algo se retorceu dentro de mim. Ciúme, culpa, raiva, tudo misturado. Dante me viu de longe e acenou levemente. Profissional, distante. Como se eu fosse apenas mais uma funcionária. O jantar começou. Pratos sofisticados, vinho caro, conversas animadas. Eu estava sentada em uma mesa com outros diretores, mas mal tocava na comida. Meu estômago estava embrulhado. Quando Dante subiu ao palco para fazer a apresentação, o salão inteiro silenciou. Boa noite a todos, ele começou, voz firme, sorriso confiante. É uma honra estar aqui celebrando mais um ano de conquistas extraordinárias. A Quantum Tech cresceu muito além das nossas expectativas, e isso só foi possível graças ao trabalho de uma equipe excepcional. Ele começou a apresentar os números. Crescimento de receita, expansão internacional, novos contratos. Os slides passavam na tela atrás dele, gráficos coloridos, dados impressionantes. Eu conhecia cada um daqueles slides. Tinha revisado todos. Mas nada disso seria possível, Dante continuou, sem o apoio incondicional da minha família. Quero agradecer publicamente a minha esposa, Larissa, que esteve ao meu lado em todos esses anos. Aplausos educados. Larissa sorriu, acenando delicadamente. Dante pegou a taça de vinho e ergueu. Um brinde à minha parceira de vida. E então, ele clicou no controle remoto para avançar o slide. O que apareceu na tela não foi o slide de agradecimentos que eu tinha preparado. Foi uma foto minha, com Dante, em Paris, abraçados na frente da Torre Eiffel, sorrindo como namorados apaixonados. O salão ficou completamente silencioso. Dante congelou, a taça ainda erguida no ar, os olhos arregalados de choque. Antes que qualquer um pudesse reagir, o slide mudou sozinho. Outra foto. Eu e Dante em Dubai, na piscina do hotel, ele me beijando. Meu sangue gelou. O slide mudou de novo. Uma captura de tela de mensagens entre nós. Mensagens íntimas, explícitas, apaixonadas. Meu nome aparecia destacado em vermelho no topo da tela. A verdadeira parceira. Outro slide. Recibos de hotéis, jantares românticos, presentes caros. Tudo datado, tudo documentado. Alguém ofegou. Várias pessoas começaram a sussurrar. Eu não conseguia me mover. Estava paralisada na cadeira, sentindo o sangue drenar do meu rosto. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real.
Dante largou o controle remoto e tentou desligar o projetor, mas os slides continuavam passando sozinhos, um atrás do outro, como uma condenação pública implacável. Mais fotos, mais mensagens, mais provas. E então a câmera focou em Larissa. Ela estava sentada à mesa principal, perfeitamente imóvel. Não havia surpresa no rosto dela. Não havia choque. Havia apenas uma expressão fria, calculada, de quem estava assistindo a um plano se desenrolar exatamente como esperado. Foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não foi um erro técnico. Aquilo não foi um acidente. Foi ela. Larissa tinha descoberto tudo. E tinha planejado isso. A apresentação finalmente parou. O telão ficou preto, mas o estrago já estava feito. 200 pessoas, investidores, clientes, imprensa, colegas, tinham visto tudo. A traição exposta em alta definição. Dante desceu do palco, o rosto vermelho, a respiração pesada. Ele foi direto até Larissa, tentando falar com ela, mas ela se levantou com uma elegância assustadora e saiu do salão sem dizer uma palavra. As pessoas se afastaram quando ela passou, como se ela fosse realeza ofendida. Eu estava tremendo. Sentia todos os olhares sobre mim. Julgamento, nojo, curiosidade mórbida. Uma colega que estava na minha mesa levantou e mudou de lugar, como se eu fosse contagiosa. Outra murmurou algo sobre sem vergonha. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Dante voltou para o palco e tentou retomar o controle. Eu. Peço desculpas pelo transtorno técnico. Vamos fazer um intervalo. Mas ninguém estava mais interessado na apresentação. As pessoas já estavam de pé, conversando em grupinhos, olhando para mim, tirando o celular para filmar. Eu sabia o que vinha a seguir. Aquilo ia viralizar. Ia estar nas redes sociais em minutos. Ia destruir tudo. Consegui finalmente me levantar e corri para o banheiro. Tranquei-me numa cabine e vomitei. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular quando ele vibrou com uma mensagem. Era de Dante. Precisamos conversar. Não saia ainda. Conversar? Sobre o quê? Sobre como minha vida tinha acabado de explodir na frente de 200 pessoas? Sobre como eu tinha sido exposta como a amante, a destruidora de lares, a mulher sem caráter. Fiquei mais de meia hora trancada naquele banheiro. Ouvia pessoas entrando, comentando, especulando. Você viu? Que absurdo. Coitada da esposa. Imagina fazer isso com a mulher na sala. Ela não tem vergonha na cara. Quando finalmente saí, o evento estava acabando. As pessoas iam embora, mas os olhares continuavam. Dante me encontrou no corredor. Ele parecia desesperado, suando, desorientado. Eu não sei como isso aconteceu, ele disse, tentando me puxar para um canto. Alguém hackeou a apresentação. Foi sabotagem. Foi sua esposa, eu disse, minha voz saindo trêmula. Ela sabia, ela planejou isso. Ele balançou a cabeça, mas eu vi no rosto dele que ele também tinha chegado à mesma conclusão. Eu vou consertar isso. Consertar? Eu quase ri, histérica. Dante, 200 pessoas acabaram de ver nossa traição. Isso vai estar na internet em minutos. Não tem conserto. Eu vou falar com Larissa. Vou explicar. Explicar o quê? Que você mentiu pra ela por 2 anos? Que prometeu pra mim que ia deixá-la e nunca fez? Não tem explicação que salve isso. Ele tentou me tocar, mas eu recuei. Você prometeu, eu disse, as lágrimas finalmente caindo. Você prometeu que ia mudar tudo depois desse jantar, mas você só estava me enrolando, não estava? Não é assim. Então como é? Me diz, Dante, o que você esperava? Que a gente continuasse se escondendo para sempre? Que eu ficasse sendo a amante secreta enquanto você brindava a sua esposa em público? Ele não respondeu. E nesse silêncio, eu vi a verdade. Ele nunca ia deixar Larissa. Nunca ia assumir o que tinha comigo. Eu era conveniente. Era excitante. Mas não era o suficiente para ele arriscar a vida perfeita que tinha construído.
Eu preciso ir, eu disse, me afastando. Espera, a gente precisa combinar uma versão para os investidores, para a imprensa. Uma versão? Eu parei, virando para encará-lo. Você quer que eu minta mais? Que eu ajude a proteger sua imagem? Ué, é pela empresa. Se isso virar escândalo, a gente perde investimento, perde credibilidade. E foi nesse momento que caiu a ficha completamente. Ele não estava preocupado comigo, não estava preocupado com Larissa, estava preocupado com a empresa, com o dinheiro, com a imagem dele. Eu tinha sido uma idiota. Saí daquele hotel e direto para o meu apartamento. Liguei o celular no modo avião, porque as notificações não paravam de chegar. Mensagens de colegas, de conhecidos, de números desconhecidos. E então, vi que já tinha viralizado. Alguém tinha filmado os slides e postado nas redes sociais. Meu nome completo estava sendo exposto. Comentários cruéis, julgamentos impiedosos, memes humilhantes. Amante sem vergonha destruiu família perfeita. CEO traiu esposa com funcionária. Mulher que se vende por cargo. Passei a noite inteira chorando, vomitando, entrando em pânico. Não dormi. Quando amanheceu, recebi um e-mail formal da empresa. Meu contrato estava sendo rescindido por quebra de conduta profissional e ética. Fui demitida. Dante não me ligou. Não mandou mensagem. Nada. Mas vi nas notícias que ele tinha dado uma entrevista coletiva pedindo desculpas publicamente à esposa, dizendo que tinha cometido um erro terrível, que estava buscando ajuda, que a família estava em processo de cura. Ele me jogou completamente sob o ônibus, como se eu tivesse sido a sedutora, a calculista, a vilã da história. E talvez eu fosse mesmo a vilã. Não para ele, mas para Larissa, para os filhos dele. Para todos que tinham sido feridos pela minha escolha egoísta de acreditar que amor extraconjugal era real, era válido, era justificável. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Perdi o emprego, perdi a reputação. Fui rejeitada em todas as entrevistas que fiz. As empresas tinham visto meu nome nas redes sociais e não queriam a amante famosa em suas equipes. Tive que vender meu carro, me mudar para um apartamento menor, pedir dinheiro emprestado para a família enquanto inventava desculpas sobre por que tinha sido demitida. Entrei em depressão profunda. Passei semanas sem sair de casa, sem conseguir olhar no espelho, sem conseguir comer direito. Fiz terapia, tomei antidepressivos, lutei contra pensamentos suicidas. Tinha dias em que eu realmente acreditava que não havia mais saída, que minha vida tinha acabado aos 34 anos. Mas lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir. Aceitei um emprego muito inferior ao que tinha, assistente de marketing numa empresa pequena, com 1/3 do salário. Apaguei minhas redes sociais. Cortei contato com pessoas do meio corporativo. Me forcei a recomeçar do zero, como se fosse uma pessoa nova. Foi numa tarde de outubro, quase 8 meses depois do jantar fatídico, que encontrei Larissa. Eu estava num café próximo ao meu novo apartamento, tomando um café sozinha, quando ela entrou. Nossos olhos se encontraram. Meu coração disparou. Pensei em sair correndo, mas não consegui me mover. Ela veio até minha mesa. "Posso sentar?" perguntou, a voz calma, controlada. Eu assenti, muda. Larissa se sentou e pediu um chá. Ficamos em silêncio por um momento eterno. Então ela disse: "Você deve me odiar." Minha voz falhou. Eu não tenho direito de odiar ninguém. Eu fiz uma coisa horrível. Eu sabia que ele era casado. Eu sabia que tinha filhos. E mesmo assim você acreditou nele. Ela completou. Acreditou quando ele disse que o casamento estava morto. Que eu não o entendia. Que vocês tinham algo especial. Lágrimas queimaram meus olhos. Como você descobriu? Uma esposa sempre sabe. Ela disse, sem emoção. Eu suspeitava há mais de 1 ano. As viagens demais, os telefonemas estranhos, o jeito como ele olhava para o celular. Contratei um investigador. Ele me trouxe todas as provas. Fotos, mensagens, recibos, tudo. E você planejou aquele jantar.
Sim. Ela tomou um gole do chá. 15 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída. E ele destruiu tudo por quê? Por emoção, por ego. Ele merecia ser exposto. E eu também? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez, desde que sentou. Você merecia consequências. Mas não, eu não queria destruir sua vida. Eu queria que você visse o tipo de homem que ele realmente é. O tipo de homem que promete mundos e abandona você no primeiro sinal de crise. Ela tinha razão. Dante nunca mais tinha me procurado depois daquela noite. Me deixou sozinha para lidar com as consequências enquanto ele voltava para o casamento como se nada tivesse acontecido. Ele voltou para você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele tentou, implorou, prometeu que nunca mais faria aquilo. Mas eu pedi o divórcio mesmo assim. Foi finalizado mês passado. 15 anos jogados no lixo por causa de um homem que nunca valorizou o que tinha. Eu sinto muito, eu disse, e era sincero. Eu realmente sinto muito. Não tenho desculpa. Fui egoísta, fui covarde, fui cruel e paguei o preço. Larissa ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse com uma tristeza profunda na voz: Sabe o que mais dói? Não é nem a traição. É perceber que o homem com quem você viveu por 15 anos era capaz de mentir tão facilmente. Para mim, para você, pros filhos. A traição foi só o sintoma. O problema era ele. Ela se levantou para ir embora. Mas antes de sair, colocou a mão no meu ombro brevemente. Eu não te odeio. Você foi ingênua e ele foi manipulador. Nós duas fomos vítimas dele, de formas diferentes. Espero que você encontre a paz, de verdade. E então ela saiu, deixando-me sozinha com minhas lágrimas e meu chá frio. Hoje, 2 anos depois daquele jantar que mudou tudo, eu ainda estou reconstruindo. Trabalho numa empresa menor, ganho menos, tenho uma vida muito mais simples. Mas aprendi lições que nenhum MBA poderia ensinar. Aprendi que nada construído sobre mentira dura. Que traição não é romance, é destruição. Que quando um homem casado diz que vai deixar a esposa no momento certo, o momento certo nunca chega. Aprendi que não existe amor verdadeiro quando você está roubando o marido de outra mulher. Existe apenas egoísmo disfarçado de paixão. Perdi tudo. Emprego, reputação, dignidade. Mas ganhei algo que não tinha antes. Honestidade comigo mesma. Não tenho orgulho do que fiz. Não me desculpo tentando botar a culpa só nele. Eu tinha escolha. Sempre tive. E escolhi errado. Se eu pudesse voltar no tempo, teria recusado aquele primeiro jantar. Teria mantido a distância. Teria valorizado minha integridade mais do que a ilusão de ser amada por um homem que não era livre para me amar. Hoje, quando vejo meu nome sendo mencionado ainda de vez em quando nas redes sociais, porque a internet nunca esquece, não entro em pânico mais. Aceito como parte da consequência. E sigo em frente, um dia de cada vez, tentando ser uma pessoa melhor do que fui naquela época. Porque no final, a pior traição não foi a que cometi contra Larissa. Foi a que cometi contra mim mesma, ao acreditar que merecia menos do que amor verdadeiro, honesto e livre. Ao aceitar migalhas de um homem que nunca seria meu de verdade. E essa é a lição que eu carrego. Dignidade não se negocia. Amor real não se esconde. E quando você constrói sua felicidade sobre a dor de outra pessoa, você nunca vai ter paz de verdade. O preço da traição não é só a exposição pública. É ter que acordar todo dia e encarar no espelho a pessoa que você se tornou. E decidir, conscientemente, ser alguém melhor daqui pra frente. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria acreditado nas promessas ou teria tido coragem de dizer não desde o começo? Se você ouviu mais uma página do meu diário secreto, se inscreve no canal, deixa o like e comenta. Escutei até o fim, para eu saber que você está pronta para a próxima confissão.